Dudu Oliveira tá na área pra gente falar um pouquinho da preparação do Atlético, que vai ter um desafio fora de casa. No próximo sábado, vai ao interior de São Paulo enfrentar o Botafogo de Alanal. Como que tá, como estão os preparativos do Furacão pra essa partida, Dudu? Vamos lá, TT, porque o Atlético chega ao seu penúltimo treinamento na tarde de hoje e o técnico Odair Hellmann deve fazer poucas mudanças em relação à equipe que venceu o Novo Horizontino no próximo sábado. As informações é que o Odair gostou muito da mecânica do time, é claro que era um outro contexto, um jogo dentro de casa, onde o Atlético precisava desesperadamente da vitória. E ele deve ter uma novidade, Lucas Esquivel, lateral esquerdo, já está treinando com bola e vai ser avaliado hoje e também amanhã para saber se terá condições de viajar até Ribeirão Preto. Uma questão também no elenco do Atlético, né, nesse time titular, uma dúvida é o zagueiro Arthur Dias, ele que saiu sentindo na partida contra o Novo Horizontino e não deve estar presente na relação, não evoluiu essa semana, então muito possivelmente não estará na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Daí o Esquivel entraria no time e o Arthur Dias sairia. O Odair ele está analisando algumas possibilidades, ainda está estudando o Botafogo de Ribeirão Preto, mas um dos times que treinou essa semana foi muito próximo à equipe que bateu o Novo Horizontino, com o Santos no gol, Benavides na direita, Aguirre como zagueiro centralizado, e daí a dúvida na zaga, ou o Lucas Esquivel ou o Carlos Teran entrarão no lugar do Arthur Dias. Daí o Patrick e o Zapelli como os dois meio-campistas, o Leozinho do lado direito, o Léo Derek do lado esquerdo, e daí o Dudu foi testado na vaga do Luiz Fernando. Então ficaria Dudu ou Luiz Fernando, com o Mendonça como médio pelo lado direito e o Kevin Viveiros permanecendo no ataque. Então o técnico Odair Hellmann testando algumas funções. Não descarto também que mais um volante entre nessa equipe para a saída ou do Léo Derek ou do Leozinho, mas ainda é um Atlético que não definiu a equipe para enfrentar o Botafogo. Lembrando, o Atlético está a 6 pontos desse momento do G4 e o jogo é considerado mais uma guerra para o Atlético tentar se aproximar cada vez mais da zona de acesso. E tem que aproveitar esse embalo dessa sequência de 2 vitórias, né? Caso consiga a terceira, o alívio é muito maior com relação à pressão da torcida em cima do próprio Odair, em cima do próprio time. E um feito inédito, né? O Atlético ainda não teve 3 vitórias seguidas nessa Série B. Teve 2 sequências de 2 vitórias seguidas, mas ainda não conquistou a terceira. Tem que aproveitar o bom momento, né? O Atlético, ele... mesmo com toda a turbulência que já passou durante todo esse ano, né? A gente até comentou algumas vezes aqui que parecia que 2024 não tinha acabado pro Atlético, né? E assim, de fato ainda não acabou. Porém, a evolução, ela vem sendo grande, né? Eu acho que nesses últimos 2 jogos, o Odair achou uma maneira um pouco melhor de jogar. Acho que a torcida vai ficar um pouquinho mais tranquila em termos de resultados, né, pelos últimos 2 jogos apresentados, porém é muito difícil ainda prever qualquer tipo de conta, por exemplo, o Atlético subir, né? E é o que a gente sempre fala, a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, que não é a questão da pontuação. A pontuação tá ok, são 6 pontos, tendo o quê? 14 rodadas ainda? Esse não é o problema é o tanto de time que tem entre o Atlético e o G4. Né? Que vai dificultar muito. E também a fase dos times que estão no G4. Exatamente, a fase dos times que estão no G4. O Criciúma e a Chape, por exemplo, são os times que estão invictos há um tempão. O Criciúma 9 jogos, a Chape 10. Né? Vão se enfrentar, inclusive, na próxima rodada. Então, assim, cada vez mais vai se tornando um pouquinho mais distante esse sonho, porque o Atlético demorou muito para ter essa recuperação, que tá tendo agora. Né? 2 vitórias não significa uma recuperação, porque ano passado o Coritiba, ele passou por isso também. Ano passado, o Coritiba, no começo do segundo turno, ele conquista 3 vitórias em sequência, né? Que ele vence o Brusque em Florianópolis, vence o Sport fora de casa e vence mais algum outro time que eu não lembro. Acho que América Mineiro. Daí, né? Acho que América Mineiro no Couto Pereira, né? Então, assim, é basicamente uma evolução que o Coritiba começa a ter ali. Não é o América Mineiro, na verdade, que o América Mineiro foi no primeiro turno com o Fábio Matias, que tinha sido o último gol do Ronier. E, então, assim, é uma evolução, só que logo em seguida já perde e a rodada dá tudo errado pra todo mundo. É Brusque, Sport, Avaí. Brusque, Sport, Avaí, perfeito, obrigado, Luca. Então, assim, aos poucos o Atlético, é o que o Odair já falou e que eu bato nessa tecla, tem que ir vendo degrau a degrau. Qual o próximo degrau? O jogo desse final de semana, certo? É o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? E você tem que recuperar os pontos perdidos, porque você levou 4 na Arena da Baixada.
Ou seja, não fez nenhum ponto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Você vai ter que recuperar. O Botafogo vive um momento bom, tá melhor, tá chegando ali, saiu da zona de rebaixamento, abriu pontuação na zona de rebaixamento, mas o Atlético, se quer subir, se quer chegar próximo ao G4, não pode desperdiçar mais pontos. Não. E tem um detalhe, né? Se a gente analisar friamente a tabela de classificação, Guilherme, nesse momento, é claro que a diferença do Furacão pro quarto colocado, que é o Criciúma, é o último que tá dentro do G4, ela é apenas de 6 pontos. Porém, a gente tem 6 equipes na frente do Atlético. Assim, isso tá acontecendo faz tempo, né? O Atlético agora finalmente teve 2 vitórias de volta na Série B. Tem 2 jogos fora, né? Precisaria vencer esses 2 jogos fora, e isso também não é garantia que ia se aproximar do G4. Né? Apesar que eu acho que não sei se é nessa rodada ou na próxima rodada tem um confronto ali entre o Criciúma e a Chape. Eu acho que nesta rodada, domingo nessa rodada, agora. Uhum. Então, o que pode, pelo menos, o Atlético vencer na rodada, um deles, né? Possivelmente pode ficar para baixo, né? Ou segurar ali na tabela, mesmo que seja um empate, isso também seria bom. Mas é aquilo, eu assim, não vejo evolução muito no time do Atlético, não, com o Odair. Foram 2 vitórias ali, beleza, né? Finalmente voltou a vencer em casa, né? Porque não vencia há quase 3 meses na Série B, né? Porque tinha vencido o São Paulo também, na Copa do Brasil. E sim, é difícil acreditar nesse Atlético para qualquer coisa. Eu não acredito em acesso, e se vencer fora de casa, como vai ter o confronto, vai dar uma esperança pro torcedor, porque vai ter o confronto direto entre o 3º e o 4º colocado. E assim, Atlético, cara, tem que pensar no famoso jogo a jogo, porque ficar olhando a tabela, ficar pensando nos times que estão no G4 tropeçarem, não vai dar. E assim, é muito difícil, toda a rodada tem que dar muito certo, o Atlético tem que fazer o papel dele também, que não é um time nem um pouco confiável. É uma situação muito complicada, e assim, pro torcedor do Atlético acredita, né? Mas chegou o momento também do Atlético provar para os adversários, para sua torcida internamente, que pode ou não disputar o acesso, porque esses 2 jogos são fundamentais, igual eu mencionei ontem. Se o Atlético vence o Botafogo e o Criciúma vence a Chape, o Atlético vai para Chapecó, podendo terminar uma rodada a 3 pontos do G4. Que seria espetacular nesse momento, faltando 12 jogos. Que depende, porque depende dos outros jogos. Com certeza, mas eu acho que a Chape não sai do G4 mesmo assim. E daí você fica ali muito próximo da Chapecoense. Não, tudo bem. Era um clube que poderia se desgarrar muito mais. Vamos lá, vamos pensar que o Atlético vai ganhar os 2 jogos, certo? Certo. Seria 39 pontos, chegaria a 39 pontos. Só que o Novo Horizontino também pode dar uma resposta e ganhar os 2 jogos. Ah, não, mas eu não tô falando que vai terminar em 42. Não tô falando, pode chegar em 5º. Não, eu sei, mas é isso que eu tô falando. Pode continuar uma margem de 3 pontos, de uma margem maior e com mais times entre os 2, que eu acho que é o principal ponto, né? O Remo, por exemplo, acabou de trocar de técnico, né? O Remo demitiu o Antônio Oliveira, que fez um trabalho horroroso. Aliás... Mais um. Só faz trabalho horroroso, né? Coitado, o único trabalho do Portuga, decente decente entre aspas, né? Dele foi no Atlético, inclusive, né? Que foi eliminado pelo Cascavel, foi demitido. Mas ele tava na semifinal do Sul-Americana, né? Roberto Valentim foi contratado pra é o final. Campeão, né? Hã? É o campeão da Sul-Americana pelo Atlético. Com certeza, ele é campeão da Sul-Americana pelo Roberto Atlético. Valentim foi só na final. Foi só a final, literalmente, né? O jogo contra o Bragantino, inclusive. Então assim, eu acho que é o que o Gui falou. Você tem que olhar pro seu próximo jogo. A tabela, talvez ela vá te importar de fato na 38ª rodada. Eu acho que pra mim, o importante da Série B é você terminar a 38ª rodada entre os 4 primeiros colocados. Claro que a vaga da Copa do Brasil é importante pro time que é campeão, ainda mais pensando, por exemplo, no Coritiba, que não tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Atlético tem essa vaga na Copa do Brasil, óbvio que o Atlético gostaria de ser campeão e montou um elenco pra isso, né? Ou ao menos pensou que montou, né? No sentido de quanto gastou e o quanto tá gastando por mês com esse elenco, e até com contratações. Só que eu acho que o principal ponto é você estar entre os 4 na última rodada. O Atlético não tem que pensar hoje no G4, o Atlético tem que pensar em somar ponto.
Dane-se o G4, Pensar nele só. Pensa, olha lá. Essa semana vai ser quem? Vai ser o Botafogo de Ribeirão Preto. Ok, então vamos lá. Vamos estudar o Botafogo de Ribeirão Preto. Nem se importa se o Botafogo de Ribeirão Preto tá a 5 pontos, o Atlético tá a 15 pontos, o Atlético tá a 20 pontos, o Atlético, não importa. Próxima semana é quem? É a Chape? Beleza. Vamos lá, vamos estudar a Chape e pronto. Ficar olhando pra tabela e fazendo conta, eu acho que judia mais e te demanda mais tempo, sabe? Sofrência. É um tempo que você não precisa gastar. Da 25ª rodada, que é agora contra o Botafogo de Ribeirão Preto, até o Atletiba na 33ª, é praticamente só pedreira. São jogos difíceis dentro de casa, que você tem um Vila Nova, você tem um Avaí, você tem um Operário, e jogos difíceis fora. Sim. Em campos difíceis. O Botafogo, o Atlético, o próprio Atletiba. Mas daí, você tem 5 rodadas finais confortáveis. O único jogo difícil é o Goiás. Daí você tem o Amazonas em casa, Volta Redonda em casa e América Mineiro em casa. Mas o Atlético todo jogo é difícil, cara. Que jogo que o Atlético deixa fácil na Série B? Que jogo que foi fácil pro Atlético na Série B? Nenhum. O último, só. Não achei fácil. O Atlético jogou melhor, mas assim... Mas foi o único jogo que o Atlético teve, talvez contra o CRB em casa também. Foram os únicos 2 jogos que você via e falava, o Atlético não vai perder esse jogo. Com o CRB sim, foi um jogo controlado lá fora de casa. Agora o restante, o Criciúma que venceu, o Remo que venceu, tudo no sufoco. Do outro lado, um Botafogo de Ribeirão Preto que vive um bom momento na Série B. Somou 10 pontos dos últimos 15 disputados. E detalhe, a campanha do Botafogo de Ribeirão Preto nesse segundo turno é a 4ª melhor. Fez o time sair da zona de rebaixamento, né? O que não acontecia desde lá da rodada 14 e 15 do início do campeonato. Quer dizer, o Botafogo de Ribeirão Preto passou grande parte da competição dentro da zona de rebaixamento. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nesse segundo turno. 66,7% dos pontos conquistados. O Botafogo ele evoluiu, né? É um time que, assim, fez bastante contratações. A gente analisou algumas delas ontem, né? Botamos no tier list ali, que não foi aquela coisa, mas, assim, evoluiu e é natural, né? É natural que tenha evoluído. Só que, assim, é um time que tava com um ataque muito frágil e uma defesa completamente ruim, né? Tanto que é a pior defesa, junto com o Atlético e Atlético Paranaense. O que é bizarro, mas tudo bem. Não, perdão. Agora essa já é a segunda pior. O Amazonas passou. O Amazonas tem 34 gols sofridos, enquanto esses 3 que eu citei sofreram 33 gols. Só que o Botafogo ele tá conseguindo roubar pontos fora de casa importantes. Ele ganhou do Goiás. É isso que eu ia falar. Quem é que apostaria? Ninguém. Que ganharia do Goiás fora de casa? Friamente, se você olha pra rodada, o Coritiba deveria estar mais distante do Goiás e atrás da Chapecoense. Porque o Goiás joga contra o Botafogo e a Chape joga contra o Vila Nova. E não aconteceu nenhum nem outro. O Botafogo joga muito bem contra o Goiás, inclusive. O Botafogo faz 3 gols na Serrinha, enquanto a Chape também não consegue vencer. E o Botafogo evoluiu, porque ele tá conseguindo ter oportunidade de vencer seus jogos. Olha só, o Botafogo vem de empate contra o Remo fora de casa, vitória contra o Vila Nova, vitória contra o Goiás. Então por isso que essa recuperação é importante pro Botafogo. E vai ser um jogo difícil, porque o Botafogo tá numa toada boa. E daí você vai encontrar 2 times que estão vivendo um momento bom, positivo. A gente vai ver se vai funcionar pra qual lado agora. E ainda tem... Quando que o time viaja? Viaja provavelmente amanhã. Sexta-tarde. Né? Sexta-tarde, né? E o Odair vai definir ainda quem vai. Quem me chamou a atenção, por exemplo, que não estava no último jogo, é o João Cruz e também o Riquelme. O João Cruz também não estará nessa partida porque ele foi convocado para a Copa do Mundo Sub-20. Já está junto com a seleção do técnico Ramon Menezes. Não está presente, não vai para o jogo. Agora, o Riquelme me preocupou, porque é um jogador que sempre que esteve relacionado e entrou em campo, deu conta do recado. Eu não lembro de uma partida desastrosa do Riquelme, por exemplo, nessa Série B. Não, o Riquelme entrou bem. O Riquelme entrou bem em todos os jogos, até agora. É um jogador bem positivo. E assim, é uma surpresa positiva, assim como o Cauã, né? Porque talvez se o Atlético tivesse com um elenco mais equilibrado, ou se o Raul, por exemplo, jogasse o que a gente imaginou que o Raul jogaria, o Riquelme não teria essa possibilidade. E o Raul 100% recuperado não voltou ainda? Exatamente, entendeu? Por quê? Porque ele perdeu espaço. Ele já tinha perdido espaço naturalmente. E daí me chama a atenção, você tem o Riquelme e o Raul. Sim. E daí você relaciona, por exemplo, o Caio Velasco, que ainda não jogou com o Odair Hellmann. Você perde uma opção no meio campo, por exemplo, porque daí você vai ser em primeiro volante, só tem o Filipinho.
É verdade. que pode fazer aquela função. O Patrick tá fazendo, mas tá totalmente fora. Mas pra mim é um pouco de incoerência. Você colocar o Kevin Velasquez, que ainda nem atuou, encher o time de atacante, porque tem 3 centroavantes e 4 pontas no relacionados. Pra mim falta ali um Riquelme, um Raul às vezes, né? E apenas 3 zagueiros também, né? Sim. Sendo sempre relacionados. E assim, o Atlético ele tenta equilibrar o seu elenco com contratações diferentes, né? Tanto de colombiano que veio e tal. E isso fala muito sobre o planejamento inicial, sobre o que foi feito, sobre como foi estruturado o elenco. E daí eu não sei se isso é um problema e até uma... Como é que eu posso dizer? Uma culpa do Barbieri, né? Que talvez confiou muito nos jogadores que ele tinha ali, como o próprio Raul, por exemplo. Mas o Atlético ele tem que... E a gente já falou isso, a gente falou isso ano passado também do Coxa, que era, e até do Atlético mesmo, que precisou de muitos momentos trocar o pneu com o carro andando. Então o carro tava andando, o Atlético precisava trocar o pneu, porque no passado tava para cair e simplesmente não tinha nada para fazer, trocou um monte de vez de treinador, precisou de zagueiro o ano inteiro, não contratou zagueiro, os zagueiros que contratou não jogou. Né? No jogo que jogou, Pelé, falhou. no jogo que jogou, falhou, exatamente. Pediu pra não jogar. E esse ano tá a mesma coisa. E esse ano tá exatamente a mesma coisa. O Atlético tendo que trocar o pneu com o carro andando. Só que esse ano é diferente, porque é uma Série B e a pressão se torna maior. Cair da Série A é ruim? Óbvio que é ruim. Só que cair da Série A depois de anos ótimos, o Atlético de conquistas, pra daí sim, no outro ano, simplesmente não conseguir nem brigar pra subir, é uma tragédia. Né? Enfim, eu acho que o Atlético consegue corrigir algumas rotas, mas ainda, pra mim, é muito pouco. Ainda pra mim é muito pouco. Ainda vai demorar pra eu acreditar nesse Atlético que tem capacidade, por exemplo, de ainda brigar. Daqui a pouquinho o Dudu Oliveira volta pra gente falar mais do Furacão aqui no nosso Bate Pronto Paraná.